Você já considerou a possibilidade de que Jesus fosse um híbrido humano-alienígena? E se a história que conhecemos de Jesus Cristo pode ter uma origem muito mais extraordinária do que imaginamos? E se eu te dissesse que os milagres atribuídos a Jesus fossem, na verdade, demonstrações de uma tecnologia extraterrestre avançada? Que pistas podemos encontrar nos textos apócrifos e em relatos históricos que desafiam a visão convencional de sua vida e missão? Eu irei apresentar uma teoria. Os textos bíblicos, a Torá e o Alcorão, compartilham muitas semelhanças com antigas tábuas sumerianas. É intrigante considerar que os milagres de Jesus poderiam ser exemplos de tecnologia extraterrestre avançada. A ressurreição e ascensão de Jesus, por exemplo, poderiam ser interpretadas como intervenções alienígenas, ao invés de atos puramente divinos. Sei que você pode achar essa ideia absurda à primeira vista, pois fomos ensinados de uma forma específica na escola, por nossos pais e professores. No entanto, ao aprofundarmos nossas investigações, encontramos conexões surpreendentes que desafiam nossas crenças tradicionais. Por isso, quero saber, você já ouviu falar de alguma teoria assim? Deixe seu comentário e vamos discutir. Sei que essas ideias podem parecer absurdas para alguns, mas acredito que a educação tradicional e as crenças convencionais muitas vezes limitam nossa compreensão do passado. Permita-se questionar e explorar essas novas perspectivas. Vamos juntos desvendar as camadas do conhecimento e descobrir verdades que podem estar além do que nos ensinaram. Quem era Jesus, realmente? Existem teorias provocativas que desafiam as narrativas religiosas tradicionais, sugerindo que a verdadeira história de Jesus Cristo foi significativamente alterada ou suprimida ao longo dos séculos. Essas teorias exploram desde a origem do nome de Jesus até suas viagens e educação espiritual, baseando-se em vários textos apócrifos e relatos históricos. É importante destacar que o verdadeiro nome de Jesus é Yeshua. Essa distinção é essencial para compreender a verdadeira identidade e os ensinamentos de Jesus. A compreensão da identidade e do contexto cultural de Jesus é profundamente afetada quando exploramos a origem de seu nome. Amplamente difundida, a crença sobre o nome de Jesus está fortemente ligada à história e à evolução linguística ao longo dos séculos. Originalmente, o nome Jesus deriva do hebraico Yeshua, que significa salvação, ou o Senhor salva. Esse nome era comum na época do nascimento de Jesus e carregava significados profundos, refletindo esperança e fé no poder divino para salvar o povo. Maria e José, os pais de Jesus, foram instruídos por um anjo a nomeá-lo Yeshua, pois ele estava destinado a salvar seu povo dos pecados. Com o passar do tempo, o nome Yeshua foi traduzido e adaptado para diferentes idiomas. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, Yeshua tornou-se Jesus, uma forma que era amplamente utilizada na época do Novo Testamento, devido à prevalência do grego como língua comum. Posteriormente, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, o nome Jesus foi mantido. À medida que o latim evoluiu e influenciou outras línguas europeias, a pronúncia e a grafia do nome mudaram. Em inglês, o nome Jesus transformou-se em Jesus. Essa evolução linguística aconteceu ao longo de muitos anos, moldada por diferentes culturas e idiomas. Hoje, o nome Jesus é conhecido mundialmente e ainda carrega seu significado original de O Senhor Salva, lembrando os cristãos do papel fundamental de Jesus em sua fé. A história do nome de Jesus exemplifica como as línguas e culturas interagem e se transformam ao longo do tempo, enriquecendo nossa compreensão histórica e espiritual. Além disso, há teorias que sugerem que Jesus viajou para vários países durante sua vida, especialmente nos anos não documentados na Bíblia. Uma dessas teorias afirma que Jesus passou um período significativo no Egito, onde teria aprendido sobre os mistérios egípcios. Esta informação é mencionada em um texto apócrifo chamado O Evangelho dos 12 Santos, que foi excluído dos textos bíblicos canônicos. Explorando os chamados anos perdidos de Jesus, esse período entre sua infância e o início de sua vida pública, surge a hipótese de que ele tenha viajado ao Egito para expandir seu conhecimento espiritual. Supostamente, durante sua estadia, ele estudou sob a tutela do sacerdote-rei Atlante Tote,
uma figura lendária conhecida por fundar muitas tradições espirituais e místicas no Antigo Egito. Jesus teria vivido e estudado em um local específico no Egito, hoje um ponto de peregrinação reverenciado por muitos. A educação que Jesus recebeu no Egito teria lhe proporcionado um conhecimento profundo e práticas espirituais que posteriormente moldariam seus ensinamentos. Thoth, um sábio respeitado por suas contribuições em áreas como escrita, matemática, astronomia e espiritualidade, ensinava sobre Ma'at, um conceito central na cultura egípcia que representa verdade, equilíbrio e ordem no universo. Essa formação espiritual no Egito teria sido crucial para Jesus, influenciando significativamente seus ensinamentos e práticas. Essas ideias oferecem uma perspectiva fascinante e enriquecedora sobre os anos não documentados da vida de Jesus e suas possíveis influências espirituais. Os ensinamentos de Jesus foram fortemente influenciados pelo conhecimento místico e sabedoria espiritual que ele adquiriu no Egito, especialmente sob a orientação do sacerdote rei Thoth. Esse aprendizado pode ter moldado suas ideias sobre amor, compaixão e a natureza de Deus, bem como conceitos sobre a jornada da alma e a vida após a morte. Os ensinamentos de Thoth sobre o mundo físico e espiritual podem ter inspirado Jesus a falar sobre o reino de Deus e a vida eterna de maneiras inovadoras. Esse período no Egito pode ser visto como um tempo de troca cultural e espiritual, onde os conceitos egípcios, transmitidos por figuras como Thoth, contribuíram para os fundamentos do cristianismo. Esta perspectiva oferece uma nova visão sobre a vida inicial de Jesus, sugerindo que suas experiências no Egito tiveram um impacto profundo em seus ensinamentos. Depois de seu tempo no Egito, há teorias de que Jesus viajou para o Tibete, onde aprendeu técnicas de cura como Qigong e Reiki, um fato que foi confirmado por um lama. Em seguida, ele teria ido para a Índia para estudar as artes místicas e ensinar sobre a reencarnação. Esses anos de aprendizado e exploração espiritual ao redor do mundo teriam enriquecido ainda mais sua compreensão e práticas espirituais. Quando a Bíblia retoma a narrativa da vida de Jesus, ele já está com 32 anos. A passagem que menciona "Chamei meu filho do Egito" sugere seu retorno de uma fase formativa e enriquecedora. Jesus reaparece montado em um jumento, proclamando-se o Messias, pronto para iniciar sua trajetória com uma sabedoria profunda e diversificada, adquirida em suas jornadas pelo mundo. A narrativa sugere que, após sua estadia no Egito, Jesus teria viajado para o Tibete e a Índia. No Tibete, ele teria aprendido técnicas de cura como Qigong e Reiki, práticas que envolvem a manipulação de energia para promover a cura. Essas afirmações são corroboradas pelo Dalai Lama, segundo algumas teorias. A ideia de Jesus aprendendo Reiki pode parecer inusitada, mas vale a pena explorar. Reiki é uma prática originária do Japão que se concentra na cura e no relaxamento. O termo Reiki significa energia vital universal, em japonês. A prática envolve o uso de toques suaves ou a proximidade das mãos para ajudar a equilibrar e canalizar essa energia vital nos seres vivos, promovendo a cura e o bem-estar. Durante uma sessão de Reiki, o praticante posiciona suas mãos levemente sobre ou próximo à pessoa que está recebendo o tratamento. Acredita-se que isso facilita o fluxo de energia para dentro do corpo, promovendo a cura. O toque é geralmente suave e pode ser sentido como quente ou reconfortante. Os praticantes de Reiki afirmam que a técnica pode ajudar a reduzir o estresse, a dor e a ansiedade, além de melhorar o bem-estar geral. Reiki baseia-se na crença de que todos possuem campos de energia ao seu redor, frequentemente chamados de aura ou Chi. Quando esses campos de energia estão desequilibrados, isso pode afetar a saúde e as emoções de uma pessoa. Os praticantes de Reiki buscam reequilibrar esses campos canalizando a energia vital universal através de suas mãos. A ideia de que Jesus pode ter aprendido e praticado Reiki e outras técnicas de cura durante suas viagens ao Oriente oferece uma visão intrigante sobre como suas experiências globais poderiam ter influenciado seus ensinamentos e práticas espirituais. Isso amplia nossa compreensão de Jesus como uma figura espiritual que incorporou sabedoria de várias culturas e tradições em seu ministério. As origens do Reiki remontam ao início do século XX no Japão, onde Mikao Usui desenvolveu esta prática de cura.
Usui acreditava que qualquer pessoa poderia aprender a usar o Reiki para curar a si mesma e aos outros. Hoje, o Reiki é praticado globalmente em diversas variações, mas a essência de utilizar a energia para promover a cura permanece constante. As sessões de Reiki variam em duração, geralmente durando entre 30 minutos a 1 hora. Durante uma sessão, a pessoa que recebe o tratamento pode estar deitada, totalmente vestida, em uma mesa de massagem ou sentada em uma cadeira confortável. O praticante de Reiki posiciona suas mãos em áreas específicas do corpo, ou segue uma sequência de posições para cobrir o corpo todo, facilitando o fluxo de energia e promovendo o equilíbrio e a cura. Voltando à narrativa das viagens de Jesus, acredita-se que, além de sua estadia no Egito, ele também tenha passado um período significativo na Índia. Lá, ele teria estudado as artes místicas e os ensinamentos sobre reencarnação. Esses conhecimentos teriam moldado profundamente a compreensão de Jesus sobre a alma, a vida e a morte. Esses aspectos da vida de Jesus são frequentemente ignorados ou descartados pelo cristianismo tradicional, que tende a enfatizar mais sua divindade do que sua humanidade e busca por conhecimento. No entanto, considerar essas influências pode oferecer uma visão mais rica e complexa da figura histórica e espiritual de Jesus, destacando sua capacidade de integrar sabedoria de diversas tradições em seus ensinamentos. O que você acha da ideia de Jesus aprendendo Reiki? Pode parecer difícil de imaginar, mas é uma perspectiva fascinante a considerar. A noção de consciência crística é central para essa interpretação. Esta ideia sugere que a mensagem principal de Jesus não era sobre seu retorno físico, mas sobre o despertar da consciência crística em cada indivíduo. Isso se refere a um estado de consciência espiritual elevada e uma unidade profunda com o divino. Acredita-se que Jesus queria que todos alcançassem esse nível de consciência, caracterizado por amor, compaixão e uma conexão profunda com o universo. Essa mensagem, revolucionária para a época, visava capacitar as pessoas a descobrirem sua natureza divina e viverem em harmonia com o mundo. No entanto, as estruturas religiosas e políticas da época muitas vezes suprimiram e distorceram essa mensagem. Um texto apócrifo relevante para essa discussão é o Evangelho dos 12 Santos, que não foi incluído na Bíblia canonizada. Este evangelho, assim como outros textos excluídos, contém informações que poderiam oferecer uma visão mais completa dos ensinamentos de Jesus. A exclusão desses textos pode ter limitado nossa compreensão do verdadeiro propósito e alcance das suas mensagens. A ideia de que Jesus pode ter aprendido práticas de cura como o Reiki sugere que ele incorporou diversas tradições espirituais em seus ensinamentos e exemplifica como Jesus poderia ter integrado conhecimentos de diferentes culturas em sua busca espiritual. Essas teorias desafiam as crenças tradicionais, oferecendo uma visão mais ampla e inclusiva da espiritualidade de Jesus, e destacam a importância de explorar todas as fontes de conhecimento disponíveis para uma compreensão mais profunda e enriquecedora de sua vida e ensinamentos. O que levou certas escrituras a serem incluídas na Bíblia, enquanto outras foram deixadas de fora? Quais foram os critérios usados para determinar quais livros seriam considerados canônicos? A formação da Bíblia foi realmente um processo divinamente inspirado ou teve influências políticas? De que maneira a religião institucionalizada utilizou a narrativa da vida de Jesus para manter o controle? A Bíblia canonizada refere-se à coleção de escrituras sagradas oficialmente aceitas como autoritativas e divinamente inspiradas por uma comunidade religiosa. Para os cristãos, isso geralmente inclui o Antigo Testamento e o Novo Testamento, embora a composição específica possa variar entre diferentes denominações. A formação da Bíblia canonizada foi um processo gradual que ocorreu ao longo de muitos séculos. Nos primeiros tempos do cristianismo, uma variedade de textos circulava entre as comunidades cristãs iniciais. Esses textos incluíam cartas dos apóstolos, relatos da vida e dos ensinamentos de Jesus, narrativas históricas e escritos proféticos. Com a expansão do cristianismo, diferentes regiões desenvolveram suas próprias coleções de escrituras, que consideravam sagradas e autoritativas. Um marco importante na formação da Bíblia cristã foi a consolidação dos escritos nos primeiros séculos após a morte de Jesus. Textos como as cartas de Paulo,
Os evangelhos que relatam a vida de Jesus e outros escritos significativos eram amplamente respeitados e compartilhados entre as comunidades cristãs. A decisão sobre quais textos deveriam ser incluídos no cânone bíblico foi resultado de discussões entre líderes da igreja e teólogos, que consideraram critérios como autenticidade, aceitação pelas comunidades cristãs e coerência com os ensinamentos estabelecidos do cristianismo. Este processo de canonização foi essencial para definir o conjunto de textos que hoje conhecemos como a Bíblia, servindo como a base das crenças e práticas cristãs. A determinação do cânone bíblico envolveu vários critérios importantes, como a autoria apostólica, que avalia se um texto foi escrito por um apóstolo ou por alguém estreitamente ligado a um apóstolo. Além disso, considerou-se a consistência teológica com as crenças cristãs estabelecidas e a aceitação generalizada entre diferentes comunidades cristãs. No século IV, vários concílios da Igreja, como os de Hipona em 393 d.C. e de Cartago em 397 d.C., desempenharam papéis cruciais na definição dos livros que comporiam o Novo Testamento. Esses concílios afirmaram a canonicidade e a autoridade de determinados escritos, excluindo aqueles que não atendiam aos critérios estabelecidos. O cânone do Antigo Testamento foi estabelecido antes do cristianismo, sendo amplamente aceito pelas autoridades judaicas antes do tempo de Jesus. Os primeiros cristãos adotaram grande parte das escrituras judaicas como seu Antigo Testamento, embora com algumas diferenças na organização dos livros. Até o final do século IV, a aceitação e a finalização do cânone, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, estavam amplamente resolvidas. Ao longo do tempo, a Bíblia canonizada tornou-se amplamente aceita entre os cristãos ocidentais e orientais como a coleção definitiva de escrituras sagradas, apesar de pequenas variações entre as duas tradições. Fui ensinado a me ajoelhar e recitar a oração do Pai Nosso antes de dormir. No entanto, ao investigar a origem dessa oração, descobrimos que ela remonta às antigas tábuas sumérias e foi escrita por Enki. Esta oração, inicialmente escrita em cuneiforme, foi incorporada à Bíblia. Assim, muitos acreditam estar rezando para Deus, quando na verdade estão repetindo uma antiga prece suméria. Somos condicionados a seguir um sistema de crenças transmitido ao longo de gerações, aceitando-o sem questionar e, muitas vezes, defendendo-o fervorosamente, até com sacrifícios pessoais. Essa situação é alarmante, pois muitas pessoas seguem cegamente um conjunto de doutrinas sem compreender verdadeiramente sua origem ou significado. Esse controle sobre a narrativa da vida de Jesus e seus ensinamentos tem sido uma estratégia da religião institucionalizada para suprimir conhecimentos que poderiam empoderar os indivíduos e desafiar a ordem estabelecida. Explorando essas questões, é possível perceber como a religião tem moldado nossas percepções e crenças, influenciando profundamente nossas vidas e a maneira como entendemos nossa espiritualidade e identidade. Ao longo da história, as autoridades religiosas têm utilizado doutrinas que promovem a obediência e a conformidade para manter seu poder e influência. Muitos textos apócrifos e interpretações históricas foram deliberadamente excluídos da Bíblia canônica, apesar de conterem verdades fundamentais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Essas omissões foram feitas para preservar o status quo e incentivo todos a explorarem essas fontes alternativas e questionarem as narrativas tradicionais que nos foram passadas ao longo das gerações. Será que existem influências ocultas que moldaram a Bíblia que conhecemos hoje? Como as narrativas sumérias podem ter influenciado os textos sagrados do cristianismo? O que leva muitas pessoas a questionarem a verdadeira natureza do Deus bíblico. Será que eventos bíblicos atribuídos a Deus poderiam ter outras explicações? Meu interesse por essas perspectivas alternativas sobre Jesus surgiu de uma jornada pessoal de despertar espiritual. Cresci em um lar quase cristão, onde fui incentivado a ler e analisar a Bíblia desde cedo. Essa exposição inicial aos textos religiosos me levou a questionar inconsistências e a buscar um entendimento mais profundo. Com o tempo, meus estudos e experiências me levaram a explorar uma ampla gama de tradições e textos espirituais,
moldando minhas crenças atuais. Minha jornada é marcada por uma busca incessante pela verdade e um desejo de me libertar das limitações do dogma religioso tradicional. Acredito que, ao buscar conhecimento e entendimento, cada pessoa pode recuperar sua soberania espiritual e viver de acordo com seu verdadeiro propósito. Esta jornada não é apenas uma descoberta intelectual, mas também uma transformação pessoal e um caminho para o empoderamento. Na adolescência, comecei a notar várias contradições na Bíblia, enquanto fazia relatórios sobre seus textos. Um dos pontos que me chamou a atenção foi em Isaías, onde Deus diz: "Eu crio o bem e eu crio o mal. Faça o que digo." Essa declaração me fez questionar seriamente o que estava escrito, especialmente porque, ao longo dos meus estudos, percebi que Deus havia matado mais de 3 milhões de pessoas na Bíblia, enquanto Satanás não tinha matado ninguém. Ao longo da história, as instituições religiosas frequentemente distorceram ou suprimiram ensinamentos que ameaçam sua autoridade. Entre esses ensinamentos estão os de Jesus, que acredito terem sido destinados a despertar a humanidade para seu potencial divino e interconexão. Além disso, é evidente que vários textos antigos, como as tábuas sumérias, influenciaram as narrativas bíblicas. Muitas orações e rituais do cristianismo têm suas raízes em tradições pagãs mais antigas, o que complica ainda mais a compreensão tradicional da mensagem de Jesus. No entanto, a grande controvérsia é a afirmação de que Jesus era um alienígena. Essa declaração faz muitas pessoas levantarem as sobrancelhas e gera debates acalorados. Voltando ao ponto central, ao ler a Bíblia, especialmente o livro de Deuteronômio e outros, observei algo intrigante. Deus é responsável por milhões de mortes, enquanto o diabo não é mencionado com a mesma frequência nesse contexto. O que isso significa? Precisamos entender que muitas das ordens de destruição, incluindo os eventos em Sodoma e Gomorra, foram diretamente atribuídas a Deus. Estas cidades, conhecidas por sua maldade, foram destruídas por fogo e enxofre, conforme descrito em Gênesis 18 e 19. Apesar das súplicas de Abraão para poupar a cidade se houvesse pessoas justas, a ausência dessas almas levou à sua completa destruição. Outro exemplo é a queda de Jericó, onde Deus ordenou que os israelitas, liderados por Josué, marchassem ao redor das muralhas da cidade até que elas caíssem, permitindo a conquista. Essas histórias levantam questões sobre a verdadeira natureza do Deus bíblico. Comparando essas ações violentas com a ausência de tais atos atribuídos ao diabo, começamos a questionar a identidade dessa entidade divina. Acredito que muitos dos atos violentos na Bíblia, frequentemente atribuídos a Deus, podem na verdade ser obras de seres avançados que foram tomados como deuses pelos antigos. Essa interpretação desafia as visões tradicionais da divindade e sugere uma reavaliação dos textos antigos. Em vez de ver Deus como o verdadeiro criador do universo, proponho que podemos estar interpretando erroneamente essas figuras poderosas e suas ações. Esta perspectiva não apenas convida a uma nova leitura das Escrituras, mas também incentiva um questionamento mais profundo sobre nossas crenças e a natureza da divindade. No livro do Apocalipse, a destruição futura é profetizada, especificamente em Apocalipse 18, que descreve a queda da Babilônia. Babilônia simboliza grande maldade e corrupção, e um anjo anuncia sua queda, afirmando que será completamente destruída devido aos seus pecados e ao sofrimento causado. Esta passagem ilustra o julgamento final de Deus contra o mal e a corrupção no mundo. A teoria de que a destruição bíblica é obra de seres avançados e não de um ser divino está fora da realidade. Eu me aprofundo em textos antigos, como o livro de Enoque, para apoiar essa ideia. A história do anjo Azazel, que desceu do céu para ensinar os humanos a fabricar armas e armaduras, é um exemplo. Esse ato de transmitir conhecimento avançado sugere que esses seres não eram anjos, mas sim entidades avançadas ou alienígenas com tecnologia superior. Esses seres frequentemente eram indistinguíveis dos humanos em aparência, mas possuíam capacidades extraordinárias. Muitos textos antigos mencionam esses seres sob diferentes nomes. Na Bíblia, eles são chamados de Anakim, descritos como gigantes vistos como deuses pelos povos antigos. Outro exemplo são os Anunnaki,
uma antiga civilização mesopotâmica considerada composta por seres poderosos vindos dos céus. Essa interpretação desafia as visões tradicionais da divindade, sugerindo que muitos dos atos atribuídos a Deus podem ser obra desses seres avançados. Ao reavaliar os textos antigos sob essa perspectiva, somos incentivados a questionar profundamente nossas crenças e a natureza da divindade. Expando a ideia de visitas de seres avançados à Terra, referenciando lendas de várias culturas. Entre os anciões aborígenes na Austrália, há a crença de que foram colocados na Terra pelos Pleiadianos, um grupo de seres extraterrestres. Histórias semelhantes são encontradas entre outras tribos indígenas, que se referem a esses seres como seus irmãos estelares. Critico as interpretações modernas que desconsideram essas antigas lendas, pois acredito que os povos antigos deixaram evidências claras de seus encontros com seres avançados por meio de desenhos e escritos. Esses seres não eram o que chamamos de anjos, mas sim o que hoje podemos chamar de alienígenas. Prefiro chamá-los de seres avançados porque eles se parecem muito conosco, embora houvesse algumas distinções. Você já se perguntou se a história de Jesus pode ter raízes muito além do que imaginamos? E se as narrativas bíblicas contivessem pistas sobre uma linhagem extraterrestre? Será que os textos apócrifos escondem segredos que desafiam tudo o que sabemos? Nos textos bíblicos, acredito que Jesus era metade humano, metade alienígena, e vou explicar o porquê. Quando examinamos os textos apócrifos, descobrimos que, na Bíblia convencional, Jesus nasceu de um nascimento virginal. Contudo, os textos apócrifos revelam que sua avó também nasceu de um nascimento virginal. Isso sugere o estabelecimento de uma linhagem específica. Ao analisar essas narrativas sob essa nova perspectiva, somos levados a questionar as interpretações tradicionais e considerar a possibilidade de que muitos dos eventos descritos nos textos sagrados possam ter origens muito diferentes das que nos foram ensinadas. Isso não só desafia nossas crenças, mas também abre caminho para uma compreensão mais profunda e abrangente da nossa história e do nosso lugar no universo. Ao ler as Tábuas de Esmeralda de Thoth, descobrimos que ele desenvolveu a habilidade de encarnar em qualquer planeta à sua escolha. Uma conexão intrigante é feita entre essas ideias e a figura de Jesus, sugerindo que ele poderia ser um híbrido de humano e alienígena. O nascimento virginal de Jesus e de sua avó, mencionados em textos apócrifos, são apontados como evidência de uma linhagem estabelecida por seres avançados. Essa perspectiva sugere que Jesus possuía habilidades extraordinárias devido à sua herança única. As Tábuas de Esmeralda de Thoth descrevem seres com a capacidade de encarnar à vontade em qualquer plano de existência, e essa mesma habilidade é atribuída a Jesus, implicando que ele poderia transcender dimensões e reencarnar. Esse ponto de vista oferece uma visão radicalmente diferente de Jesus, não apenas como uma figura divina, mas como um ser com origens extraterrestres. Além disso, é discutido o uso de tecnologias avançadas por esses seres, como as câmaras de rejuvenescimento mencionadas em textos antigos. Essas câmaras eram supostamente dispositivos que permitiam a transferência de consciência entre corpos, permitindo aos seres estender suas vidas indefinidamente e rejuvenescer seus corpos. No Serapeum em Saqqarah, no Egito, acredito que uma dessas câmaras de rejuvenescimento esteja localizada. Essas câmaras são descritas como enormes caixas de pedra feitas de granito e diorito, que ainda emitem energia radioativa. Acredito que essas caixas eram usadas para criar e armazenar corpos, permitindo que os seres transferissem sua consciência e se rejuvenescessem. Essa habilidade de transferir a consciência e rejuvenescer os corpos poderia ter permitido que esses seres vivessem por eras. Sugiro que Jesus poderia ter utilizado métodos semelhantes para transcender a morte e retornar em diferentes formas. Essa interpretação desafia as visões religiosas convencionais e introduz uma nova perspectiva sobre mitos e lendas antigas. Ao ler as Tábuas de Esmeralda de Thoth, descobrimos que ele fala sobre desenvolver a habilidade de encarnar à vontade em qualquer plano de existência. Isso é algo bastante poderoso, permitindo que ele volte como quiser, quando quiser e em qualquer dimensão que desejar. Um contador Geiger pode detectar a radioatividade
indicando que essas caixas ainda emitem uma fonte de energia. Acredita-se que esses seres transfeririam sua consciência de um corpo para outro, deixando um corpo se rejuvenescendo por 100 anos e depois retornando para recuperá-lo, repetindo esse processo várias vezes. Assim, eles poderiam viver por eras. Acredito que eles decidiram voltar através de um útero. A pessoa comum pode achar essa ideia absurda, pois foi ensinada de outra maneira na escola, com base no que os pais e os professores lhes disseram. No entanto, ao investigar profundamente, encontramos conexões surpreendentes que desafiam nossas crenças convencionais. Critico o sistema educacional por sufocar a criatividade e o pensamento crítico, transformando as pessoas em meros receptores passivos do conhecimento transmitido. Muitas crenças tradicionais são baseadas em informações desatualizadas e sem rigor científico. Em contraste, minhas pesquisas se fundamentam em uma investigação minuciosa de textos antigos, descobertas arqueológicas e princípios científicos. Comparo minha abordagem à construção de um caso em um tribunal, onde evidências circunstanciais podem ser suficientes para uma condenação. Acredito que, ao conectar várias peças de evidência de diferentes períodos e disciplinas, é possível construir um argumento convincente para minhas teorias. E se Satanás não fosse exatamente quem pensamos? Será que a história do Éden esconde segredos que mudariam nossa compreensão da humanidade? Como esses antigos textos sumérios podem nos revelar uma nova perspectiva sobre a criação e a genética humana? Vamos refletir sobre a figura do diabo. Quem ou o que é o diabo para você? É um alienígena, uma entidade real ou uma figura puramente simbólica? Deixe-me compartilhar uma perspectiva intrigante. Ao examinar antigos textos e tabuinhas, descobrimos que Yahweh, conhecido na Bíblia como Deus, aparece nesses antigos escritos como Satanás, o Senhor de Éden. Éden, ou Edim, era localizado na terra entre os rios Eufrates e Tigre. Era um local que funcionava como um tipo de laboratório ao ar livre, onde se descobriu que o acasalamento dessas pessoas seria viável se houvesse diversidade genética suficiente. A história se complica com a entrada de Enki, que posteriormente foi identificado como Satanás. Ele começou a interagir com as pessoas no Éden, não apenas com Adão e Eva, mas com outros habitantes também. Enki revelou a elas seu verdadeiro potencial, dizendo que os mistérios do universo residiam dentro de seus próprios corpos e que tinham a capacidade de alcançar um nível de existência superior. Essa revelação fez com que as pessoas percebessem que não eram meros animais e começaram a se vestir e a entender sua verdadeira natureza. Quando Yahweh, também conhecido como Enlil, retornou, percebeu o que havia ocorrido. Seu irmão Enki havia dado às pessoas o conhecimento simbolizado pela maçã. Este relato oferece uma visão provocativa sobre a dualidade entre Yahweh e Enki, apresentando uma interpretação alternativa sobre as figuras de Deus e do diabo e suas influências sobre a humanidade. Agora vamos analisar uma nova perspectiva sobre os personagens bíblicos Yahweh e Satanás, considerando os antigos textos sumérios. Ao reinterpretar Yahweh, tradicionalmente visto como Deus, como Satanás nesses escritos antigos, abrimos caminho para uma análise mais profunda das histórias bíblicas e suas verdadeiras origens. A antiga terra de Éden, localizada entre os rios Eufrates e Tigre, é descrita como um local de experimentação onde a diversidade genética foi promovida. Dentro desse contexto, Satanás estaria envolvido nesses experimentos genéticos, o que desafia as narrativas religiosas tradicionais. Essa nova visão apresenta Yahweh não como um criador divino, mas como um ser que manipulava geneticamente para garantir a diversidade. Adicionalmente, é introduzido Enki, irmão de Yahweh, identificado como Satanás. Enki é descrito como aquele que forneceu aos humanos o conhecimento de seu verdadeiro potencial e os mistérios do universo, simbolizados pela maçã na história bíblica de Adão e Eva. Esse conhecimento empoderou os humanos, levando-os a se cobrirem, simbolizando sua nova consciência e autonomia. Ao descobrir isso, Yahweh teria amaldiçoado Enki, rotulando-o como o diabo e criando a noção tradicional do diabo como uma entidade maligna. Minhas crenças estão fundamentadas na metafísica e na compreensão das frequências, em contraste com as visões religiosas tradicionais. Não sou ateu e acredito em um Criador,
que percebo como uma frequência em vez de uma divindade personificada. Essa visão se alinha com minha perspectiva sobre a consciência universal e a interconexão de todos os seres. Minha teoria da consciência universal propõe que todos estamos conectados por frequências compartilhadas. Usando a analogia das frequências de rádio, cada indivíduo representa um ponto específico de consciência dentro da mente universal. Essa abordagem oferece uma visão mais ampla e interligada da existência e da consciência. Desafio as visões tradicionais sobre individualidade e divindade, sugerindo uma existência mais unificada e conectada. Ao reavaliar o conceito do diabo através de textos antigos e interpretações modernas, proponho uma nova perspectiva sobre as narrativas religiosas tradicionais. Minha visão incentiva uma compreensão mais abrangente da divindade, da consciência e da interconexão de todos os seres, oferecendo uma nova lente para interpretar esses conceitos antigos. Contudo, reconheço que nem todos me veem como uma voz legítima nessa discussão. Críticas às minhas visões sobre o cristianismo frequentemente destacam a divergência entre minhas interpretações e os ensinamentos cristãos tradicionais, além do consenso acadêmico. Uma crítica recorrente é a minha abordagem de interpretar textos bíblicos e eventos históricos através de uma lente que mistura a teoria dos antigos astronautas com crenças espirituais. Minhas teorias às vezes sugerem que civilizações antigas possuíam conhecimento avançado ou interações com seres extraterrestres, o que teria influenciado narrativas e crenças religiosas. Essa perspectiva desafia interpretações cristãs convencionais, que enfatizam a revelação divina e o contexto histórico. Além disso, minhas afirmações sobre Jesus Cristo e outras figuras bíblicas podem ser vistas como controversas. Alguns argumentam que minhas visões carecem de apoio acadêmico sólido e podem se basear mais em teorias especulativas do que em evidências históricas ou consenso teológico. Por exemplo, sugerir que Jesus tinha conexões extraterrestres ou que os milagres bíblicos eram avanços tecnológicos em vez de intervenções divinas é considerado polêmico dentro dos círculos cristãos. Então, o que você acha dessas minhas alegações consideradas malucas por alguns? Será que Jesus poderia ter sido um extraterrestre? Ou essa é apenas mais uma teoria excêntrica? Gostaria de saber sua opinião. Deixe seus comentários abaixo. Se você chegou até aqui, quero expressar minha mais profunda gratidão. Sua presença e atenção são verdadeiramente valiosas para mim. Agora, gostaria de compartilhar algo especial com você. Como fã do canal O Poder da Mente, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e transformação mental. Apresento a você A Arte do Pensamento Positivo, um e-book revolucionário que redefinirá sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal O Poder da Mente, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Gostaria de compartilhar uma breve história com vocês, que acredito estar profundamente ligada ao tema que exploramos hoje. Há muitos anos, um buscador incansável da verdade decidiu questionar tudo o que lhe foi ensinado. Ele não se contentava com respostas prontas e clichês. Em sua jornada, ele descobriu que o conhecimento é um vasto oceano, onde cada resposta revela novas perguntas. Esse buscador sou eu, e hoje, ao seu lado, estamos navegando juntos por essas águas misteriosas e fascinantes. Assim como os antigos navegadores que desbravaram mares desconhecidos guiados apenas pelas estrelas, nós também estamos desbravando territórios inexplorados da nossa espiritualidade e história. E é essa busca, essa curiosidade incessante, que nos une. Juntos, estamos reavaliando narrativas, questionando dogmas e descobrindo novos horizontes de entendimento. A cada vídeo, a cada discussão, vocês me inspiram a continuar essa jornada. Sua presença é um lembrete de que não estou sozinho, de que há uma comunidade vibrante e curiosa disposta a explorar essas questões complexas e muitas vezes controversas. Vocês são os corajosos navegadores do conhecimento, os questionadores, os buscadores da verdade. Então, meu muito obrigado por estarem aqui, por questionarem,
por refletirem. Continuem a se engajar, a compartilhar suas ideias e a buscar a verdade, onde quer que ela possa nos levar. Juntos, podemos iluminar os cantos mais escuros da nossa história e espiritualidade e encontrar a verdadeira essência do que significa ser humano. E agora, tenho um pedido especial para você, meu companheiro de jornada. Se você achou este conteúdo valioso, não se esqueça de curtir este vídeo. Seu like não só me motiva a continuar, mas também ajuda outras pessoas a encontrarem este conteúdo. Deixe seu comentário abaixo com suas reflexões, suas perguntas, ou simplesmente para dizer olá. E por fim, se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Vamos expandir nossa comunidade e trazer mais navegadores para essa incrível jornada de descoberta e compreensão. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, a jornada do conhecimento nunca tem fim, e cada passo que damos juntos é um passo em direção à verdade. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.